Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Nós temos falado a respeito do discernimento positivo e é em cima disso que nós queremos continuar trabalhando, né? Pegando alguns personagens bíblicos que nos dão essa base, esse direcionamento, essa inspiração para as nossas vidas, né? E aqui junto comigo sempre pastor Ademar Guerra. Ok. Também pastor Rogerinho. Sim, senhor. Que joia, né? E é sempre muito bom a gente estar juntos nesse desafio, né, do Senhor colocado para as nossas vidas, né? E a gente quer convidar você a participar conosco, você entrando em contato pelo 3253-3320, é o nosso telefone ao vivo, né? Onde você pode ligar e dar a sua opinião, fazer a sua pergunta, o seu comentário, que isso enriquece muito o programa e principalmente para aquele que está nos assistindo, nosso telespectador, né, que está acompanhando nossos programas, sendo também edificado e ministrado. Amém? Pastor Guerra. Hoje nós temos aqui, nós ainda estamos em 2 Samuel 12:7, né, que nós vamos falar hoje como crescer em discernimento. Amém. Né? Então, em 12:7 fala assim: então disse Natã a Davi, tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Nós temos aqui hoje, né, assim, o discernimento de Natã, que Davi era realmente o homem da história que ele narrou. Né? Então, ele colocou, você é esse homem. Ele foi audacioso, não é? Foi. Né, de mostrar Davi como a pessoa que tinha pecado e como personagem, né, dentro daquela história que ele colocou, aquele personagem que Davi tinha assumido, não é? E agora estava vindo à tona. Sim. Então ele foi assim, ele foi muito, né, audacioso em falar. Mas isso tudo tem o apoio de quem? Do nosso Deus Todo-Poderoso. Ele estava alicerçado em Deus. E quando estamos alicerçados em Deus, nós podemos falar com certeza que o Senhor vai nos apoiar e vai estar conosco naquilo que falamos. Então hoje nós vamos colocar algumas coisas aqui sobre isso, dentro do tema que é aprender a ouvir a voz de Deus, desenvolva habilidades para solucionar problemas, analise seu sucesso, avalie suas opiniões, discernimento, envolva usar a cabeça e o coração, avalie suas oportunidades, descubra o que os outros pensam, ouça o seu coração. O primeiro tema aqui, aprender a ouvir a voz de Deus. Isso aqui é muito, muito tremendo aqui na questão de Natã aqui, ele entender o que Deus queria através dele. Um profeta, né? Eu creio assim que sempre as notícias que Natã levou para Davi na área de profecia ou era para exortar o povo ou era para trazer um certo conhecimento ou até para Davi ser usado como juiz. Mas agora a palavra era para o próprio Davi, e uma palavra de exortação e uma palavra pesada. Uma palavra que não ia mexer só com Davi, ia mexer com todo o reino, com todo Israel. Que ali Deus ia começar a tratar com Davi e ia sobrar respingo para muitas pessoas ali. Com certeza. Não é? Aí é que está a situação. Discernimento, coragem, crescer no discernimento. Aí eu buscar em Deus a certeza daquilo que realmente eu vou falar. Não é? E nós queremos trazer isso para você aqui hoje. Levando em consideração, Guerra, que na realidade, não só quando você falou a questão do respingo, né, é para muita gente e para gerações. Com certeza, não é? Isso mesmo. Uma consequência de um pecado que vai afetar, que afetou
né, gerações. E a gente vê a história a respeito de Israel e Absalão e depois toda a situação que aconteceu. É como que essa espada que nós falamos ontem, né, ou seja, a espada que estaria sempre, eu não lembro bem o texto, mas ele diz que a espada acompanharia as gerações, né, da família, da casa de Davi, né? Ele usa essa expressão de casa de Davi. Então é uma situação muito... Sempre haverá derramamento de sangue. Isso. Você usou espada contra os inimigos, agora usarei ela contra a sua própria família. Então essa é uma situação muito jóia, no sentido assim, de alertar muito jóia, quer dizer, não é a espada nem derramamento de sangue, mas é no sentido de alertar e no sentido da perspectiva de nós termos esse discernimento, ou seja, positivo, né, e principalmente ouvir Deus nesse processo todo, né? Então foi o primeiro ponto que foi colocado ali, ouvir o Senhor. Eu queria até colocar uma coisa aqui interessante, que muitas vezes a pessoa não pensa na consequência que o pecado faz. Muitas vezes ele não tem visão psicológica disso, do que ele vai afetar no respingo. Entendeu? O que vai alcançar esse erro dessa pessoa? Até onde vai isso? Entendeu? E Davi, se ele, né, soubesse o que ia acontecer com ele, ele tinha voltado ali daquele, ido para o leito de lá, deitado e dormido. As consequências, sequelas do seu ato. Né? Tá doido. Nós temos uma participação ao vivo, que é a Andréia, aqui de Belo Horizonte. Bom dia, Andréia. Oi. Tudo bem? Bom? Tudo jóia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. A Tudo paz bom, graças a Deus. A paz do Senhor Jesus. A paz. Pois não, Andréia? Eu queria saber, eu comecei de dezembro para cá a esfriar na fé, não consegui nem orar mais. Sim. E eu tinha prazer antes de louvar o Senhor, minha casa era muito louvor, alto e tudo, muito louvor. E hoje eu não consigo mais ouvir louvor, mal consigo orar. Eu queria saber se é espiritual ou físico. Queria ter esse sentimento. Tá certo. Tá jóia, André, nós vamos responder você. Obrigado pela sua ligação, viu? Tá bom, obrigado. Deus te abençoe ricamente. Amém. E aí, já que o Rogerinho já ia falar sobre Natan, aproveita e já dá uma resposta. Né? Olha, André, nós podemos muitas vezes achar que as circunstâncias que nos afastam, né, da alegria com o Senhor são simplesmente questões espirituais. Elas com certeza têm uma atitude, ela é uma atitude espiritual, porque todo momento de oração, de louvor, de adoração, ele é uma atitude espiritual porque ele é um tempo de contato com o Senhor, de intimidade com o Senhor e também de crescimento no Senhor. Então, não resta a menor dúvida de que são atitudes que têm um contexto espiritual. Mas não é apenas o espiritual que interfere nessa nossa disposição para estar na presença do Senhor. Então, muitas vezes, são disposições da nossa própria alma, né? Disposições da nossa, até mesmo física. Físico também. Pode acontecer. Então, de repente, a pessoa está passando por uma situação física e vivendo um momento de desânimo físico, fraqueza física, doenças, um estresse. Então, são situações que elas podem, sim, tirar a alegria e diminuindo, assim, a nossa motivação de estar na presença do Senhor. Então, é muito interessante porque o texto de Paulo, em 2 Tessalonicenses 5:23, fala que o Deus de paz nos santifica em tudo. Né? Corpo, alma e espírito. Então, nós precisamos estar, né, estando irrepreensíveis diante do Senhor nessas 3 dimensões, no corpo, na alma e no espírito. E o nosso espírito, ele realmente precisa estar conectado com esse vigor que vem do corpo,
né? E essa disponibilidade da alma, essa vontade da alma de estar na presença do Senhor, de se derramar na presença do Senhor, de ouvir o Senhor, de se quebrantar diante do Senhor. Essas são disposições da nossa própria alma. Então, quando a alma está resistindo à atuação do Espírito, nós não vamos fluir como nós muitas vezes pensamos que deveríamos. E é interessante, Rogério, essa questão, porque muitas vezes a gente sabe que precisa e não consegue. Não consegue, exatamente. E aí fica aquela coisa lutando contra si mesmo. Aquela guerra interna. E esse momento de guerra interna sem discernimento não favorece, porque vem a culpa. Então, muitas vezes assim, é como Paulo diz, né? O bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então, muitas vezes a gente precisa virar e falar como Davi algumas vezes fez: aquieta-te, ó minha alma, porque eu ainda o louvarei. Então, o Senhor ainda vai ser louvado, então fica quieta, minha alma. Então, nós temos todas essas situações. O interessante é que a senhora possa reavaliar e caminhar na direção de estabelecendo alvos pequenos que a senhora possa realmente cumpri-los, para não criar mais um peso. Então, por exemplo, se a senhora antes jejuava durante 7 dias, né, e hoje a senhora não dá conta, então não faz um propósito de jejuar 10, faz um propósito de jejuar um dia. Então, um dia. E vai um dia de cada vez, e daqui a pouco a senhora vai voltar à mesma disposição no nome de Jesus. Amém. Temos a participação também do Robson, de Contagem. Bom dia, Robson. Bom dia, pastor. Tudo bem, meu irmão? Graça e paz, querido. Graça e paz. Pois não, querido? Eu tô com uma dúvida aqui, não é bem uma dúvida. Com relação ao tema, parte do tema, que essa primeira parte que vocês estão falando aí, sobre aprendendo a ouvir a Deus. Isso. Né? E eu tenho, já faz quase um ano que eu terminei um relacionamento, e de uns tempos pra cá eu tenho sonhado muito com ela, com minha ex-cunhada, e eu queria saber se isso é a voz de Deus falando comigo por intermédio de sonho, ou se isso são lembranças minhas que estão recorrentes, estão sendo aí feitas como sonho. Faz muito tempo que você terminou esse relacionamento? Um ano, tá indo pra um ano. Certo. Mas terminou assim, foi tranquilo o fechamento desse relacionamento? A gente teve uma discussão e depois dessa discussão acabou terminando. Certo. Eu até tentei voltar algumas vezes, mas ela não deu muita perspectiva de volta, não. Certo. E quanto tempo que durou esse relacionamento? Foi 2 anos e uns 8 meses, mais ou menos. Tá ok. Então tá jóia, Robson. Nós vamos responder para você, viu? Muito obrigado pela sua ligação. Obrigado, que o Senhor pastor. continue abençoando a sua vida. O homem dos sonhos. Com certeza. É Robson que chama? Isso. Robson, o que acontece é o quê? No seu, entre o inconsciente e o seu consciente, existe uma parte que chama recalque. Então, nessa questão sua aí, existe o afeto e o fato. O fato era o seu relacionamento e o afeto é o que ligava o seu relacionamento. Houve um deslocamento aí do afeto e do fato. E o que acontece? O seu inconsciente ele não está filtrando. Por quê? Porque foi julgado tudo para o inconsciente e o seu sentimento agora está saindo através de sonhos. Então você vai fazer o quê? Você vai ter que agora tirar esse afeto de dentro do seu coração para que o fato seja tirado definitivo. Aí você define esse fato na sua vida e você vai parar de sonhar. Enquanto você estiver com isso, você vai continuar sonhando. O dia que você eliminar tanto o afeto, se eliminando o afeto, o fato vai sumir. Aí ele sai de cena. Aí o recalque volta à normalidade e volta a filtrar, aí você volta à sua vida normal, porque outros planos vão ser julgados para a sua mente. Então,
tira isso aí, tira esse fato, o fato aconteceu, você coloca agora, não tem mais jeito, pronto, eu vou sair agora, vou partir para um outro relacionamento e tudo. Aí você vai conseguir sair disso aí, tá? Só dessa forma. Então, se você, né, tá querendo, ora a Deus e tira isso. Isso depende de você também, tá? Não só de Deus, depende de você permitir que Deus tire esse afeto de dentro de você. Acho que seria bom você talvez orientar como ele deve fazer uma oração, como que funciona isso. Sim. Eu acho que isso vai ajudar muito as pessoas que estão nos ouvindo. Primeira coisa, você vai tomar consciência, né, na sua mente, que isso não serve mais para você. Que esse relacionamento não serve. Você vai declarar para Deus. Que acabou, né? Que acabou. Acabou. Você vai declarar para Deus, Senhor, o relacionamento acabou, eu não quero mais, e agora a minha oração vai ser que o Senhor limpe dentro de mim todo esse sentimento. A partir da hora que você permitir, o Espírito Santo vai tirar isso de dentro de você. O problema é que você está ligado nisso ainda, você tem que desligar. Você desligando no reino espiritual, aí Deus vai fazer dentro de você a vontade dele. Aí você vai partir, né, para um outro relacionamento, mas primeiro cure esse relacionamento. Cure, trate isso, cria maturidade em cima disso, tira disso aí experiência. Nós estamos falando em crescimentos aqui de discernimento. Você vai discernir e vai crescer em cima desse relacionamento para que no próximo você, né, já esteja assim com experiência, para você não cometer os mesmos erros que você cometeu nesse. E eu acho assim, só complementando, Guerra, que um ponto importante a nível de maturidade, crescimento, discernimento é, 2 anos e pouco vocês se relacionaram e por uma discussão terminou, não é? Será que a discussão, assim, foi a chave de tudo isso? Talvez já exista um desgaste. Sim. Então, o que precisa realmente é isso que o pastor Guerra falou, liberar o seu coração, esses sentimentos, entrega para o Senhor, né? Se Deus quer que vocês venham a se relacionar no futuro, então isso é outra história. Mas o mais importante é você liberar o seu coração, entregue esses sentimentos tudo no altar de Deus, né? Libera tudo isso e fica livre diante do Senhor para Deus tratar dessas emoções no seu coração. Se Deus colocar uma outra pessoa, você vai estar aberto. Se Deus quiser restaurar esse relacionamento com uma maturidade maior para você e para ela, está nas mãos do Senhor. Então essa é o mais importante, sabe, no seu coração. E com certeza os sonhos vão terminar, vão parar e você não vai ter mais essa dificuldade. Né? Pastor Rogerinho, quer falar alguma coisa? Eu quero comentar, voltando logo no princípio, da questão do crescendo em discernimento, e o quanto seria importante a gente entender o quanto Natan foi esse homem que cresceu em discernimento, entendendo a conjuntura que Natan estava vivendo, a situação em que Israel como nação estava e a figura central dessa situação que era a pessoa de Davi. Então, é muito interessante, Rogério, quando a gente vai chegar diante de uma pessoa e sabe que essa pessoa não pode ser alcançada ou tocada de qualquer maneira. Exatamente. Por quê? Porque existe uma imagem e mesmo que as pessoas não tenham uma idolatria no sentido de cultuar, mas existe um respaldo, né, popular e até mesmo uma questão de ídolo, mesmo que não seja um ídolo no sentido de adoração, mas de que é uma pessoa que está em destaque e que tem a opinião pública em favor dele. Então hoje nós temos, por exemplo, uma situação política no nosso país, né, meio conturbada. Vocês já imaginaram se aquilo que hoje nós estamos sabendo, se isso tivesse vindo ao nosso conhecimento há não muito mais do que há 1 ano atrás, todas as situações, todo o tamanho, né, desse rombo que a gente nem sabe se é só isso, todos os nomes que estão sendo ventilados e que estão sendo cogitados. Então, são situações que Natan
teve que avaliar por quê. Primeiro, Davi era um homem que cresceu no reconhecimento do seu próprio povo. Ele tinha o aval do seu povo. Ele tinha o amor da nação. Ele tinha o reconhecimento da nação. E ele era o herói também. Ele era um herói. Ainda no tempo de Saul. De guerra. Sim. Ainda no tempo de Saul, ele era aquele em quem as mulheres cantavam. Né? Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Então isso ainda antes. Então ele foi um homem que foi crescendo na graça do Senhor, foi crescendo na bênção do Senhor, no reconhecimento do seu povo. Era um homem que todos eles entendiam que havia sobre ele uma unção, que ele estava respaldado com autoridade, que ele tinha uma experiência e uma fama de ser guerreiro e valente, de ser um adorador, de temer o Senhor. Então, era muito complicado tocar em Davi. E como, era muito complicado. É complicado demais. Exatamente. E falar que ele tinha pecado era... Falar que vinha castigo sobre ele, sobre a casa dele. Por isso que eu falei que ele foi ousado. Sim, a situação de Natan foi uma situação muito difícil. Confiando em Deus. Exatamente. Ele tinha uma segurança em Deus muito grande. Então, quando, e aí o texto que nós colocamos hoje, só o versículo 7, quando Natan chega, virar para Davi e fala: és tu esse homem? Ele não deu margem para Davi, mas ele também não expôs Davi publicamente e não se expôs como sendo aquele que confrontou Davi. Porque foi uma coisa entre os dois. Ele, a princípio, ele não levantou uma condenação para Davi. Não. Davi é que se exaltou. Ele mesmo colocou a palavra na boca de Davi. Foi, com certeza. Então, esse foi um homem que cresceu em discernimento. Ele não julgou a nação contra ele e nem julgou a nação contra Davi. Davi continuou sendo o rei. E nós vamos ver, é muito interessante, que Davi, mesmo depois de tudo, um pouquinho na frente, quando eles conseguem, Joiada, que era o chefe do exército, consegue vencer exatamente aquela cidade que ele usou para matar Urias. O que Joiada manda dizer? Venha, porque a cidade está rendida, para que, quando nós entrarmos na cidade, não seja Joiada quem venceu, mas que seja Davi. Então, esse discernimento de Natan fez com que Davi ficasse com a sua imagem diante do povo, diante da nação, preservada. E isso é extremamente importante. Isso, Tremendo isso. Então, ele estava, ouvindo Deus? Com certeza, mas ele também desenvolveu habilidades, não somente para resolver problemas, que ele teve que resolver esse problema, como minimizar o impacto desses problemas, que é o segundo ponto, nesse crescimento em discernimento. Uma é aquilo, saber que você está indo na vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, que você está respaldado. A outra é você saber que aquilo que você está fazendo, não vai gerar mais problemas do que aquilo que já tem. Não, porque ele falou, Davi, você está em pecado, mas tem saída. Sim. Não é? Tem saída, Deus ainda te deu uma oportunidade, não é? Que é que o Senhor, Hoje nós estamos no tempo da graça, porque naquela época Deus consumia com fogo, abria a terra. Hoje não, hoje fogo estranho no altar Deus consumia. Hoje nós estamos na época da graça e o Senhor dá muitas oportunidades para as pessoas, Muitas vezes a pessoa... se arrependerem, isso, reconhecerem que erraram, que pecaram. Isso. O tempo todo. O tempo todo. A graça, Esse é um dos desafios para todos nós como cristãos, nós buscarmos esse discernimento
né, em Deus, né, no Senhor. A mesma capacitação que o Senhor trouxe para Natan, ele está disponível para nós, todos nós. A mesma unção que estava sobre Davi, a mesma graça, não é? A inspiração está disponível para todos nós como igreja, não é? Está disponível para você. Então, se você está vivendo esses momentos, talvez assim, extremamente de desânimo, como a nossa telespectadora ligou, não é, que não está tendo vontade de ler a palavra, de adorar, um desânimo, um abatimento, casos de depressão. Então, você pode nos procurar lá na Clínica da Alma, né? Eu sempre falo que o ministério está aberto de 8 da manhã até as 18 horas, disponível para você procurar ajuda, você ir lá preencher um questionário, né? Uma ficha de aconselhamento para você ser acompanhado, ser acompanhada. Nós fazemos ministrações em grupos, não é? Pequenos grupos com alguns de nós ministrando na vida das pessoas. Também temos atendimentos psicológicos, profissionais, cristãos, né? Temos ali também atendimento para as crianças a partir dos 4 anos de idade, né? Que são os atendimentos psicopedagógicos, que são ministrações espirituais também. Muitas crianças chegam ali em situações muito delicadas espiritualmente falando, né? E muitas vezes é reflexo do relacionamento conjugal, o reflexo das famílias disfuncionais que nós temos hoje na nossa sociedade. Então, as crianças sofrem por causa disso. E graças a Deus, o Senhor tem nos dado muita graça, tem uma equipe lá preciosa, né, ajudando, ministrando, né? E se existe alguma situação que precisa de um acompanhamento mais técnico, né, como dentro da psicopedagogia, nós temos esses profissionais também. Temos aqui falado a respeito do atendimento da quiropraxia, né, do Carlos, que está lá hoje, o dia todo está lá atendendo, né, essa parte do corpo, da somatização, né, problemas na área da coluna, enfim, Deus tem dado tanta graça na vida do Carlos, né, e também a parte do coaching. Ali nós temos a pastora Alexandra, que faz esses atendimentos ali com o coaching, e que é dentro da linha do coaching integral sistêmico, que é essa visão do todo, né? Essa visão mais holística do ser, né? E também temos ali o fono, temos os pastores que estão lá. Então, assim, você pode entrar em contato, ou mesmo você pode ir diretamente lá. Nós estamos ali na Rua Manuel Macedo, número 1324, atrás do Hospital Belo Horizonte, de 8 até as 18 horas. Nós temos uma participação ao vivo, a Solange, de Belo Horizonte. Boa tarde, Solange. Boa tarde, pastor. Paz, tudo bem? A paz, tudo bem. E você, minha irmã? Eu quero perguntar para o pastor Rogerinho e o senhor ou você, né? Deixa eu pedir um favor para você, Solange. Você pode Abaixei. Pode baixar o volume da sua televisão, por favor. Abaixou, tá beleza? Tá bom agora? Tá, agora tá jóia. Pode falar, Solange. Agora deixa eu te falar. Essa questão de discernimento de Natan, sim, eu não acho que é tão discernimento, porque é o próprio Deus que usava Natan. Uhum. Toda vez que, quando chegou perto de Davi para mostrar o pecado dele, sim, Davi foi interrogado de uma forma bem assim, diferente, para ele ver que ele pecou. sim. Como a gente hoje peca e não tem esse discernimento que está pecando. Uhum. Depois é que vê o erro que fez. Sim. Né? Uhum. E outra coisa, eu sou evangélica há muito tempo. Eu tive problema de depressão. Sim. E na época eu não definia, não tinha discernimento, o que era um casamento e tal. Aí veio a depressão. Sim. Aí será que essa depressão, que sempre vai e volta, e sendo que Jesus já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, sim, e eu sempre oro pedindo ao Senhor para que retire de fato e de verdade, porque uma vez que o Senhor livrou, verdadeiramente sois livres. isso. Uhum. Aí o que acontece? Eu estou com falta de discernimento na oração, como pediu o Senhor, ou eu estou orando errado? Como que vocês veem isso? Porque uma serva do Senhor, apesar que Paulo tinha um espinho da carne, e o Senhor falou, só a graça te basta, minha graça te basta. Isso. Mas será que eu estou só sobre a graça? Ou eu não estou tendo discernimento de saber orar? Certo.
Tá joia. Fica a paz do Senhor Jesus para você, pastor Rogerinho, e você pode me atender, por favor. Tá bom. Não desfazendo o outro, tá? Um abraço. Tá bom, Deus abençoe a sua vida. A paz, minha irmã. Pastor Rogerinho, aí. Contigo. Olha, primeiro com relação à questão do orar, é muito interessante porque a palavra de Deus ela é muito clara também quando diz que nós não sabemos orar como convém. Então, essa é uma situação que, por mais discernimento sobre determinada situação que nós tenhamos, nós ainda não sabemos orar como convém. Mas nós temos o Espírito de Deus que nos assiste e que também ora por nós e ora com gemidos inexprimíveis. Então, essa é a questão da oração. Não é uma dificuldade que só a irmã muitas vezes tem ou uma dúvida que só uma pessoa tem. A certeza que a gente tem é que, na maioria das vezes, né, como a palavra de Deus diz, e ela é muito clara, nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo, ele intercede por nós e intercede com gemidos inexprimíveis. Então, agora, o discernimento em como orar, né, perguntar ao Senhor, Senhor, como eu devo orar nessa situação? Então, devemos fazer isso? Sim, claro que devemos fazer isso, porque Deus quer que a nossa oração não seja simplesmente uma vã repetição, né? E Ele nos diz, clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, nesse caso, nós vamos buscar o Senhor para ter discernimento até mesmo como orar. E é uma coisa muito saudável virar e falar, Senhor, como o Senhor quer que eu ore a respeito dessa situação? Como o Senhor quer que eu ore? E aí, não só no caso específico da senhora, mas todos nós devemos fazer isso, né? Senhor, como que o Senhor quer que eu interceda em favor de fulano ou em favor dessa situação? Porque o Senhor diz para estabelecer aqui na terra, conforme está estabelecido no céu. Mas eu só vou poder entender e saber o que está estabelecido no céu quando o Senhor me mostrar o que está estabelecido no céu. Me mostrar um modelo. Exatamente. Né? Assim como ele fez com Moisés. Moisés subiu ao monte e o Senhor mostrou para Moisés e mandou Moisés construir de acordo com o modelo. Com aquilo que ele viu. Então, aquilo que Moisés mandou construir não era o original, era simplesmente como sombra, era um modelo. E muitas vezes, o que Deus nos mostra é um modelo. Não significa que Ele está nos mostrando a coisa exatamente como é, ou a perfeição de como é no céu, mas Ele nos dá um direcionamento, né, de como eu vou orar para estabelecer aqui na terra aquilo que está estabelecido nos céus. Agora, uma outra questão interessante que eu acho que vale a pena é com relação à situação. Jesus já levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades? Claro, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Claro. Agora, esse não é o que nós vivemos ainda na plenitude. A plenitude dessa cura, dessa falta, né, de enfermidades, ainda não é esse o tempo que nós vamos viver isso. Mas Ele já levou. E isso está escrito e eu não tenho dúvida nenhuma disso. Como Ele não levou somente as nossas dores e as nossas enfermidades, como Ele também já se posicionou como cabeça de todo principado e potestade. Então, são situações que ainda vamos ver a plenitude. Nós não temos a plenitude disso ainda. Né? Mas mesmo assim, ainda a palavra do Senhor nos diz que a sua graça nos basta. Sim. E a graça dele nos basta. Enquanto espero a plenitude, enquanto nós eu aguardamos conto com a graça. Conto com a graça. Exatamente. Nós temos uma outra participação ao vivo, a Raquel aqui de Belo Horizonte. Bom dia, Raquel.
Bom dia, pastor. Já paz do Senhor Jesus. A paz, tudo bem com você, minha irmã? Tudo bem. Ô, pastor, a minha dúvida é com relação ao discernimento da palavra de Deus mesmo, né? Sim. É porque eu congrego na igreja pentecostal, só que o meu chamado é de Pentecoste, no caso, né? Que eu gosto muito do Pentecostes. Só que a minha dúvida é em relação a vestes, Certo. né? No caso, a igreja pentecostal, a doutrina dela não é assim, não pode usar brinco, não pode usar calça, né? Sim. Então eu gostaria de saber, porque teve uns dias para trás, inclusive a pastora falou que Deus estava querendo um conserto da igreja em relação a vestes. E aí, inclusive, ela até pegou e comentou, falou assim: vocês veem mulheres usando calça e usando brinco, mas deixa eu explicar para vocês, Satanás também usa. Então aquilo abalou a minha fé. Eu gostaria de saber que realmente em Deuteronômio 22 diz que homens não vestirão vestes de mulheres e mulheres não vestirão vestes de homens. Eu gostaria de saber se eu então, porque eu sou pentecostal, mas eu gosto de usar brinco, gosto de usar calça. Eu gostaria de saber se eu estou ou não fazendo o que agrada a Deus. Essa é a minha dúvida. Tá, joia. Amém? Muito obrigado pela sua ligação, viu? Que Deus Boa Deus tarde. abençoe Tchau. a sua vida. Paz. Ok. Essa é uma perguntinha, assim, um pouco delicada, né, para a gente poder abordar, mas, assim, tem princípios muito claros na palavra de Deus a respeito disso, né? No sentido de que a palavra de Deus diz que quer comais ou bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, essa é um dos princípios, assim, chaves na nossa vida, que é essa questão de eu estar fazendo para a glória de Deus. Então, tem um aspecto da decência, sim, é óbvio, porque nós somos templo do Espírito Santo, somos a habitação do Espírito Santo. Então, nós precisamos vestir com decência. Agora, tudo que eu faço, eu tenho que fazer sempre pensando que eu estou honrando e eu estou agradando ao Senhor a respeito disso. Então, não são os brincos que são o problema. A questão, qual é a motivação que você usa o brinco? Ou seja, você usa o brinco porque você se sente bem, você se ama, não é? É o primeiro princípio, que nós temos que nos amar, para amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se nós não nos amamos, como que eu vou amar o próximo? Então, esse é um aspecto. Você usa uma calça, mas porque você se sente bem e você acha que com a calça você não está desonrando a Deus, então você pode usar a calça, qual o problema, não é? Nós não vamos ser condenados pelas nossas vestimentas, né? Mas sim pelas nossas atitudes. Elas que são determinantes, ou seja, as motivações pelas quais eu faço. Eu estou pecando, né, em usar a calça não é o problema. Assim como, por exemplo, as pessoas dizem, o problema é o dinheiro. Não, não é o dinheiro que é o problema. O amor ao dinheiro é que é o problema de todas as coisas. É que gera o problema. Então, esse é um discernimento que nós temos que ter. Agora, se a irmã ama ser pentecostal, eu também sou pentecostal. Amo ser pentecostal. Amo falar em línguas, orar em línguas. Amo isso. Amo cânticos de fogo, sem problema. E eu não me sinto bem usar calção, eu faço minhas caminhadas, né? Fazer caminhada de calça social é um pouco complicado, então eu faço de bermuda, né? Eu vou na praia, não é? E nem por isso eu me sinto que eu estou desonrando a Deus, por isso. Porque não são as vestimentas que vão determinar essa questão, não é? O mais importante é isso, você ter paz no seu coração. Se você se sente bem dentro da igreja onde você está, você congrega, né? E ali existem alguns princípios, não é? Então, se você submete esses princípios tranquilamente. Agora, se você vai numa outra igreja, não é? E de repente não tem essas coisas, de repente você tem uma liberdade, talvez vão apontar o dedo para você, você vai para o inferno porque você não está usando uma calça ou uma saia comprida, ou porque você não está usando um relógio, um brinco, um batom, não é? Então, nós não vamos ir para o inferno por conta disso, mas na realidade é que precisa existir a condenação, ela não vem por conta dessas situações, mas precisa existir paz no seu coração a respeito disso, não é? Para que você possa fazer tudo para a glória do Senhor.
Então, assim, muito simples, muito sucinto, né? Nós precisaríamos de um tempo maior até para poder te dar uma base a respeito disso, que eu acho que não é esse o propósito também do nosso programa, mas na realidade é que isso não pode interferir na sua fé, sabe? Não são essas coisas que muitas vezes o inimigo usa essas pequenas coisas para impedir-nos de nos aproximar ao Senhor Jesus. Não é? Então, não deixa que isso abate ou abale a sua fé. Pelo contrário, gere mais o seu coração essa sede e esse desejo de você conhecer mais o Senhor. E você vai perceber, quanto mais você conhece o Senhor, você mais se aproxima dele, você vai perceber que ele é mais simples, cada vez mais simples. E as coisas determinantes na vida da fé cristã são simples demais. Sabe, viver a fé cristã é muito simples. Muitas vezes somos nós que complicamos e os homens que complicam a situação, impedindo as pessoas se aproximarem do Senhor. E na realidade não é roupa que vai impedir de nos aproximar do Senhor, né? É a sua fé que vai levar você a estar mais próximo dele ainda e saber mais como que ele é. Eu tenho certeza que a sua fé vai ser renovada e você vai ver uma vida assim, sabe, de regozijo e de muito Pentecoste na presença dele. Amém. Muito Pentecoste, aleluia! Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.